Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal com o quadro Papo Jovem da Fiel e rapaziada, 1000 graus. Essas notícias de segunda-feira, rapaz, tá fogo aqui, hein? Vamos começar com a primeira, que saiu quase agora no GE, tô acompanhando aqui pelo GE. Aí depois, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque vai ter um posicionamento meu, tá muita notícia na rede social sobre o novo patrocínio do Corinthians. Eu quero falar sobre isso, do meu posicionamento, então vai ser um pouco mais longo. As notícias eu vou passar meio que por cima, que é as mesmas de sempre, mas a gente vai estar comentando. A primeira, Memphis aceita reduzir salário para renovar com o Corinthians. Pessoal, já falei isso há muito tempo atrás. Qual que vai ser essa redução? O Corinthians hoje, pessoal, ele tá na beira praticamente da falência. Vocês vão entender mais um pouquinho pra frente do meu vídeo. E rapaziada, na minha sincera e humilde opinião, eu não renovaria. Cara, para renovar com um cara desse, tem que ser no mínimo aí 1 milhão e já era, acabou. E pegar parceria, sabe? Sabe por quê, pessoal? Eu vou falar pra vocês o seguinte. Por que eu não renovaria? O Memphis, ele teve uma péssima Copa do Mundo. Quem assistiu os jogos da Holanda sabe do que eu tô dizendo. O Memphis, ele teve uma péssima Copa do Mundo. Praticamente quase nenhum clube estava querendo ele, a não ser acho que o Toluca do México ou alguma coisa assim. Então ele estava dando prioridade pro Corinthians, né, para renovar, mas se não chegasse no acordo, ia pro México, né, times desse naipe. O Memphis está sem mercado praticamente, entendeu? Eu gosto muito dele, como eu falei muitos vídeos atrás. O Memphis foi importante para a campanha do rebaixamento de 2024, foi muito importante para o título da Copa do Brasil. Mas hoje, nas situações que o Corinthians está, financeiramente falando, o Corinthians ele não tem esse cacique para manter um jogador desse nível, né, com um aporte financeiro. Então, se o Corinthians renovar, vai ser um tiro no pé, pessoal, porque a gente já deve uma grana preta para esse cara, entendeu? É como eu falo, gente, foi um ótimo jogador. Eu acho que em 2026 está deixando muito a desejar. Não tá fazendo poucas partidas, péssimas partidas quando entra, não tá fazendo diferença. Eu acho que assim, é um cara que é um jogador que tá assim, pessoal, em poucas palavras, eu acho que vai ser um jogador caro pra gente manter. É igual o Pedro Raul. O Pedro Raul é um jogador caro. Tá sem mercado. O Inter não quis ele. Vocês entenderam? Porque abriu-se meio que tipo uma enquete. O Inter tá querendo negociar com o Pedro Raul. A torcida inteira do Inter achou um calhão. E é verdade. Então, infelizmente, pessoal, eu acho que o Memphis hoje já é um presente que tá ficando pro passado. O Corinthians não pode renovar com um cara desse. Renovar, beleza, renovou, tranquilo, tem que honrar a camisa Corinthians, mas, pessoal, independente, eu acho que o Memphis hoje, financeiramente falando, pro Corinthians é muito caro, fora da dívida com ele. Qualquer coisa, deixa o seu comentário, o que você acha sobre essa negociação, você acha que deve ou não deve ficar, você acha que é importante ficar? Como eu falei, na minha opinião, esquece. História escrita. Eu acho que para ele sair do Corinthians hoje, ele vai sair meio que pela porta da frente ainda. Que como eu falei, ele foi muito importante. Eu não posso ser hipócrita. Chegar aqui para vocês, o Memphis não foi importante. Cara, ele foi muito importante pro título do Paulista. Foi importante pro título da Copa do Brasil. Mas eu acho que hoje o Memphis, fisicamente, futebol e financeiramente, acho que vai ser melhor para os dois lados. Não renovaria. Beleza, pessoal? Próxima notícia aqui, né, o Corinthians prioriza quitar dívidas com o elenco até o fim de julho e traça plano para transfer ban. Pessoal, quem acompanha aí, o Corinthians sofreu o terceiro transfer ban. Pessoal, tá igual aquela música do Naldo Bene, 1, 2, 3, 4, pra ficar maneiro, joga tudo lá pro alto. É o Corinthians. Gente, a gente tá
num poço tão sem fundo, pessoal, mas tão sem fundo, que se a gente vê a luz no fim do túnel, é um trem passando e passando por cima nosso. O Corinthians, pessoal, eles têm o transfer ban agora da CBF. E o da CBF, o calo tá ali, ó, mais embaixo. Porque aquele é a CR, acho que CRN, alguma coisa assim, que tá colocando, que é aqueles sabe aqueles pacotão que o Corinthians fez juntamente com a CBF? Tinha até o Cuiabá no meio, Cuiabá com o Atlético Paranaense, alguma coisa assim do tipo. E o Corinthians, ele fez esse trâmite e parece que ele atrasou essa parcela. Então, além dos transfer ban de não pagamento dos 3 jogadores lá inútil que passou pelo Corinthians, mais o transfer ban da FIFA, porque você tá fazendo, né, você tá devendo outros times, então é uma multa que o Corinthians não pagou. E mais essa multa da CBF, então o Corinthians tem 3 transfer ban pra tá quitando. E rapaziada, é muita vergonha. Eu, como falei, eu estou torcendo por uma intervenção judicial alta. Por quê? Gente, é só com intervenção judicial. O Corinthians, ele não tem mais todo esse dinheiro. O Corinthians é uma mina de ouro, só que é mal administrado. Quando chega 30 milhões, você tem que pagar direito de imagem. Foi pago hoje. O direito de imagem do mês passado, que venceu desse mês. Rapaziada, é uma vergonha. É uma vergonha. O tamanho do Corinthians é esse tamanho. Só que a dívida do Corinthians é maior ainda, gente. O Corinthians, eu falo pra vocês, o Corinthians, ele tá sendo administrado faz, acho que uns 20 a 25 anos, pessoal. 20, 25 anos não, perdão, uns 10, 15 anos, por pessoas que não soube administrar o Corinthians, infelizmente. Porque o Corinthians, ele é uma marca tão grande, gente. Mas ele foi muito mal explorado, ele foi muito mal gerido, sabe? Presidentes fazendo regalias para empresário, fazendo dívida com empresário. Cara, isso daí, fazendo contrato de patrocinador muito aleatório, pessoal. Aí o Corinthians, ele tá meio que esperando cair, acho que um dinheiro do novo patrocinador que eu vou vir falar. Entendeu? Porque ele ia ajudar, tal. E, gente, é uma vergonha, o Corinthians tá dependendo de tudo isso, gente. O Corinthians, ele tá tão na lama, gente. Ele deve a FIFA, tá devendo FIFA, tá devendo CBF, tá devendo time, tá devendo direito de imagem, tá devendo empresário, tá devendo a arena. Cara, o Corinthians tá devendo tudo que é canto, cara. Se fosse uma empresa séria, se o Corinthians fosse uma empresa séria, sabe o que estaria acontecendo? É o que eu falei, intervenção judicial, justiça estaria andando. E eu acho que falta muito pouco para ter essa intervenção judicial, pessoal. É muito triste eu chegar para vocês, meus telespectadores, meus seguidores, falar isso para vocês. É muito triste, pessoal. É um time que tem capacidade de ter muitas coisas. Então a gente só ouve isso. Aí a melhor notícia de hoje, gente, a melhor notícia de hoje, o que foi? O Corinthians pagou os direitos de imagem que estava atrasado no mês passado. Porém, entretanto, todavia, hoje venceu desse mês, que era para ser pago. Então, o Corinthians, ele tá num lamaçal que é só uma recuperação judicial, é só uma pessoa chegar honesta e gerir esse clube. É o único jeito, gente. Não adianta a gente falar, mas a gente tem estádio. Cara, a gente não pode colocar isso tudo em pauta. O estádio está sendo um elefante branco pra gente mesmo. A gente não tá conseguindo nem manter a limpeza do estádio. Gente, a limpeza do estádio, que é algo básico, a gente não tá conseguindo manter agora que a gente tá mantendo.
Vocês entenderam? A gente tá dependendo de patrocinadores ridículos. Quando eu falo ridículos, pessoal, vocês vão entender nesse mérito. É você se humilhar para qualquer patrocinador aleatório. Que eu vou falar o motivo. Então, sobre o WCBF, é o CNRD. Que é aquele, como eu falei, aquele acordo que o Corinthians tem. E sabe o que eu posso falar para vocês? Teve até embaixo disso uma nota, sabe de quem? Do Cuiabá. Lembra o Cuiabá? O Cuiabá, a gente deve, se eu não me engano, pelo Ranieri. Se eu não me engano. Pelo Ranieri. E sabe o que o Corinthians, isso saiu no GE, falou? Pra gente ter paciência, que a gente vai quitar, mas ter um pouquinho de paciência. O Cuiabá só falou assim, a gente já sabia que isso ia acontecer, traduzindo. Por meio de nota. Isso tá no GE. É vergonhoso, gente. É muito vergonhoso. Olha o ponto que chegou o Corinthians. Pô, a gente vai ver, tenha paciência. Irmão, vocês vão enrolar quando? Isso é um vídeo, gente, é um papo que eu tô tendo com vocês, torcedores ou não. Mas o Corinthians vai enrolar até quando? Os credores? Até quando? É a mesma coisa eu chegar no banco, eu devo um banco. Ô, Banco X, cara, tô devendo vocês, tem um pouco de paciência. Você acha que eles vão ter paciência? Vão mandar meu nome pro Serasa, pro Ipanema, Boa Vista. O Corinthians tá nisso, gente. Só que o Boa Vista e o Serasa do Corinthians é a CBF e a FIFA, que não pode contratar mais. Então, gente, usem essa janela, seja Marcelo Paes, esquece Yuri Alberto, esquece André, esquece Bidó, mas vai faltar. Gente, é a hora de vocês venderem a preço que é justo e vender. Não é preço de banana que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas vendem e pagam essas dívidas. Foquem em dívidas. Não foquem em jogadores caros, midiáticos, jogadores que vai receber mais de 1 milhão. Vocês não têm esse dinheiro. É hora de vocês começarem a fazer caixa. O que é fazer caixa? Gastando menos. Aluga essa arena para outras coisas, para outros fins, para show, para pagar essa arena, gente. Não precisa também colocar caro, mas, cara, vocês precisam usar essa cabeça. Gente, vocês não usam a cabeça. Vocês querem, mas o Corinthians tem estádio, cara. Legal, a gente tem estádio. Mas a gente tá pagando, a gente nem pagando por ele, tá? A gente tá zoando o nosso rival. No parque. Mas os caras tá fazendo um nome right. Nosso rival, gente. Não vamos zoar o nosso rival pelo nome do estádio que fazer. Entendeu? A gente pode chamar que é só nosso salão de festa. Mas, gente, a gente não pode zoar o nosso rival. Porque há anos atrás eles estavam nessa pindaíba. Acho que até um pouquinho melhor ainda. Só que chegou um cara com uma trozoba desse tamanho, colocou na mesa e falou que esse clube, eu que vou gerir e eu que vou recuperar os frutos que eles estão colhendo. E eu queria que tivesse um cara aí na diretoria ou em qualquer lugar que chegasse assim com uma tromba desse tamanho, que chegava, gente, é isso aqui, ó. Mas não tem. Só tem, como que diz, só tem aqueles caras que aproveitam do nosso clube. Gente, é um desabafo que eu tô fazendo aqui, mas com um tom de papo. Eu queria que vocês deixassem no comentário o que vocês acham sobre isso. É uma vergonha, gente. É uma instituição que tá falindo. É uma instituição que tá falindo, gente. E hoje eu falo assim pra vocês. Se for fazer uma SAF do clube nosso, tem que ser uma SAF decente. Uma SAF que realmente cuide do clube. Não pelo olho em dinheiro, pelo retorno financeiro, mas cuide pelo clube, pela história que tem, pela importância que tem no futebol nacional, gente. O Corinthians não é qualquer time, entendeu? Não é um time de várzea, cara, é um time que tem relevância nacional, gente. É um time que carrega bandeiras de pautas,
de temas, todas as tribos, todas as raças, todas as classes políticas, religiosas e econômicas, está num clube só. Olha a importância do Corinthians, gente. E olha onde a gente está chegando. É só, cara, a gente só ouve em dívida. Cara, acho que em uma semana a gente tomou três transfer ban. Eu não duvido se não vir mais um. Eu não duvido vir um cara aí aleatório. Aí, o Corinthians me deve. Eu não duvido, gente. É tudo. Cara, as notícias do Corinthians é isso. Eu já estou acostumado. Vocês entenderam, pessoal? Então não vem falar assim, Rafael, mas a gente não pode misturar o futebol com a instituição. Cara, infelizmente está se misturando tudo. Porque daí atrasa salário, aí o jogador que a gente assinou um contratinho, vai cobrar. Salário atrasado, por que eu vou entrar em campo? Por que eu vou jogar com a mesma vontade, com o meu salário atrasado, quando eu tenho salário não pago? Quando eu tenho salário pago? Você não tem, cara. Qualquer pessoa que não cai o seu salário hoje, ou que não cai um contrato que você assinou que é benéfico para você, não cair a mais, irmão, o seu rendimento vai lá para baixo. E não adianta a torcida falar que o jogador é vagabundo, que o jogador é mercenário. Não é, pessoal. Quero ver você, torcedor, que trabalha de segunda a sábado. Se o seu patrão atrasa 2 dias seu salário, 1 dia, o que você vai fazer? A gente tem que cobrar o jogador quando tá com o salário em dia, tá tudo certinho, aí tá fazendo corpo mole. Aí beleza, aí a torcida tem que cobrar o jogador. E aí, tá tudo em dia? Agora a gente vai cobrar o jogador que não tá o salário em dia? Corpo mole? Então, pessoal, das notícias do Corinthians de hoje, são essas. Então, mais um transfer ban, agora com a CBF, que o negócio é um calo mais alto. Né? Como eu falo, da CBF é aquele esquema. Não é igual da FIFA. Né? Eu me informei um pouco no canal do Vai Timão, do Henrique. Que esse da CBF é o seguinte. Você vai lá, paga, e a CBF vai analisar se tira você ou não. Olha pra vocês verem. Esse é o nível. E não é prejudicial, é até bom. Porque daí vai ver se o Corinthians está mantendo sua casa em ordem. Beleza, pessoal? E, pessoal, de notícias é só essas. Então, mais transfer ban. Corinthians entrou em campo, né? Acho que entrou em campo só para fazer os treinos. Ver a adaptação do time contra o Remo, que vai ser agora quarta-feira ou quinta, se eu não me engano. Vai ser um jogo importante, como eu falei, vai ser um jogo que a gente precisa ganhar para a gente se afastar da zona de rebaixamento. Beleza, pessoal? E agora, pessoal, o que está repercutindo? Sobre o novo patrocínio da Fatal Fans. Todo mundo sabe que a Fatal Fans é uma casa, como dizer para meus telespectadores que tem criança, adolescente, é uma casa que o pessoal se vende. E todo mundo vai saber o que é. Né? Esse é o tipo de site da Fatal Fans, certo? E, pessoal, a Fatal Fans, todo mundo tá falando, mas e as bets? É o mesmo peso. Porque quem lembra da Fórmula 1 em década de 90? O que eram os patrocínios master das grandes escuderias? Bebida e cigarro. O que aumentou? Morte de bebida, né, por dirigir embriagado, e câncer. O que o pessoal da FIA, né, que é a Organização Internacional de Automobilismo, fez? Boicotou. Vocês não podem mais. Mas demorou anos para isso se acontecer. Hoje é mais marcas digitais. Só que no nosso país também teve isso. Né? Meio que você não podia muito exibir coisa de infantil, né? Que tanto é que hoje é proibido. Vocês veem, é proibido vocês fazer propaganda de brinquedo. Fica lá, óbvio, nem todo mundo tem a condição de comprar um brinquedo decente pro seu filho. Mas aí chegou, qual momento que chegou? A gente não tinha um padrão de patrocínio. Era tipo uma marca de refrigerante, laticínios,
de congelado. Então sempre teve essa ramificação. Começou a ter um padrão de 2015 para cá. E daí vocês lembram que quando começou os bancos digital patrocinar os Master? Todo mundo tinha um banco digital. Ou um banco digital ou uma marca de bebida, tipo láctea, essas coisas. E o mercado mudou. Depois que as bets, as casas de apostas, foram regularizadas, o que ficou o padrão dos patrocínios Masters? Patrocínios Masters e patrocínio de campeonatos. Bets. Só que daí começaram a gourmetizar tudo, né? Desculpa pela palavra, as do job gourmetizaram. Fizeram um site para elas. E um desses sites se chama qual? Fatal Model. Todo mundo sabe, eu não vou ficar explicando. Todo mundo sabe o que é isso aí. E a Fatal Model, quando eu soube que eu li toda a matéria, a Fatal Model ela começou a patrocinar times de Série B, Série C, começou a aparecer em letreiros de estádios, naqueles letreiros lá onde passam os patrocínios, e o Corinthians fechou com a Fatal Models. Se eu não me engano, 30 milhões, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Os valores não me interessam. E pessoal, quem sabe a história do Corinthians sabe que o Corinthians ele sempre foi muito, como eu falei alguns minutos atrás, o Corinthians ele sempre foi um clube que sempre defendeu todas as áreas, tanto religiosa, tanto social, que eu acho que o Corinthians tem muito isso, principalmente foi onde o Corinthians fez a força do futebol feminino ser grande, juntamente com o time do Santos e da Ferroviária. Então o Corinthians ele tem essa luta. Agora você imagina você estampar no seu short, acho que é no short, essa marca. Ah, mas Rafael, tá ganhando dinheiro. Beleza, tá ganhando dinheiro, gente. O problema não é esse, o ganhar do dinheiro. O problema é de como você farma esse dinheiro. Aí que tá. É a mesma coisa das bets. É o mesmo peso, gente. Ah, mas as bets viciam. Cara, desculpa pelo palavreado. Você acha certo uma mulher se exibir e se vender online? Eu não acho. Tanto mulher, tanto homem, tá, gente? Tanto mulher e homem. Vocês acham certo isso? Vender serviço a troco de nada? É a mesma coisa da bet, gente. É o mesmo peso. Só que são patrocínios diferentes. São tipos de patrocínio diferentes. Aí imagine seu filho que é ingênuo e fala: mãe, olha lá, patrocínio, que patrocínio que é aquele? O que você vai explicar pro seu filho? É uma vergonha, cara. Deveria ter uma lei da CBF, pode ser CBF, ou no nosso Senado, ou nas câmaras dos deputados, ser proibido esses tipos de patrocínio. Proibido. Tem que ser proibido. Igual a FIA fez há muitos anos atrás. Cara, eu preferia 1000 vezes que o meu Corinthians seja patrocinado, claro, por empresas sérias, por empresas idôneas, empresas corretas, não fantasmas. Cara, vocês lembram os patrocínios Master que o Corinthians tinha lá em 2017? Eles não tinham patrocínio Master. 2017 ou 2015, não me lembro. Cara, cada dia era um patrocínio Master diferente. Quem lembra da Ciaterno, Renault, tinha a ACD também, depois virou a Neoquímica Vitaminas. Eu preferia que ficasse a Neoquímica Vitaminas, gente. Porque a gente sabia de onde que era. Cara, você tem tanto patrocínio. Você tem tanto patrocínio para farmar. Não, eu vou aceitar um patrocínio que explora as pessoas. Principalmente o público feminino. E detalhe, vai patrocinar o time feminino. Ah, mas Rafael, ganhando dinheiro. Azar, gente. É dinheiro, é bom, o clube tá precisando. Mas tem que ser proibido. Tem que ser proibido, gente. Muito proibido.
Então, pessoal, esse é meu posicionamento. Eu vi que muita gente, muita gente, principalmente no meu Instagram, tava falando isso. Eu falei, cara, eu vou começar a falar também. Então, cara, eu espero que haja um boicote. Porque vocês lembram lá do Cuca? Lembra? Vocês lembram lá do Cuca? Então, eu quero que tenha essa mesma força. E que a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados, eles têm essa força de proibir isso como patrocinador. É ridículo. Você tem um patrocinador master como o Betts, como eu falei, eu sou contra, e esses tipos aí. Eu vou pegar o rival, o Palmeiras, ele foi o último clube, se eu não me engano, dos grandes, né? Ainda tem o Bragantino, que tem ainda o Red Bull, que tiraram que aderiram. Se eu não me engano, tá, gente? Eu posso estar enganado aqui, tá? Porque o Palmeiras tinha a Crefisa. Só que daí a mamãe Carminha foi lá e não quis renovar. Aí tinha o negócio da FAM aqui, aí agora hoje é a CIO, aí atrás é um carro elétrico, que tanto é que é um dos co-patrocinadores do Brasileirão. Aí depois que eles colocaram, acho que é Sporting Bet, se eu não me engano. É errado, gente. Eu acho que deveria ter mantido. Eu acho que assim, o posicionamento do Palmeiras tinha que ser, eu vou manter a Crefisa. E o Corinthians tem que fazer isso, gente. Não é se vender. Cara, eu ficaria 1000 vezes feliz se que a Azul Empresas Aéreas patrocinasse o Corinthians. Azul. A Poti do Mirassol patrocinasse o Corinthians no Master. O Açaí Supermercado. Cara, qualquer um desses. Menos Bet e essas casas aí. Beleza, pessoal? Então esse é um vídeo mais longo. É um posicionamento meu, um posicionamento social, crítico. Porque eu amo o meu clube, gente. Eu amo o meu clube. Eu acho que meu avô fez isso comigo, entendeu? Amar um time que meu avô era corintiano, muito fanático, entendeu? E eu carrego comigo isso porque é um vô que foi o único vô que eu conheci, então eu carrego esse legado comigo até hoje. Vocês entenderam? Então, mas eu não aceito essas coisas que acontecem no meu clube. Eu sei que muita gente acha errado isso também, e eu prezo pela minha família, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, eu prezo muito pela minha família. E o Corinthians, como uma pessoa, um clube que pega esses projetos social, ele devia barrar esse contrato. Que pague multa de 150 milhões de reais. Gente, mas você vai se livrar de uma bomba. Ser criticado, ser fuzilado. Entendeu? Então é isso, pessoal. Esse é meu vídeo. Pessoal, deixa muito o seu like. Compartilha esse vídeo. Gente, é um vídeo hoje mais longo, só que assim é um vídeo muito importante. Que hoje é um vídeo de papo mesmo. Papo jovem mesmo. Tá ligado? Beleza, pessoal? Vamos ver como que vai ser agora. Voltando tudo ao normal. Graças a Deus a Copa acabou. Não, graças a Deus não. E não também, né? Mas vamos seguir na nossa vida. E pessoal, eu acho que assim, dentro de 2 semanas e meia, vamos ter novidade aqui no canal. Entendeu? Se Deus quiser, eu estou orando muito para Deus que dê tudo certo. Então, vai ter novidades aí. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês. Tamo junto. É nóis. E vai, Corinthians!